Olá, colegas, professor Francelso aqui. Vamos resolver as questões de interpretação textual, que é a parte 2 desse bloco de três vídeos que vai se referir à correção da prova da língua portuguesa da Prefeitura de Passagem Franca do Piauí. Colegas, como dito e como é de conhecimento dos colegas, a banca Legatos ela agrava nas suas questões. Tá? E diga-se de passagem, colegas, observando aqui a prova, né, corrigindo, verificando os pormenores, dá para compreender que é uma das provas mais profundas, né, da banca Legatos em 2025, tá? Porque ela trouxe 5 questões sobre o texto, diga-se de passagem, 5 questões sobre interpretação textual, tá? Não foi compreensão, foi interpretação textual, tá? E trouxe questões também pouco profundas em relação à parte gramatical. Nós temos 10 questões, 5 de interpretação, 2 questões referentes ao texto, né? Um que é modalizador discursivo, que a gente vai tratar na parte da gramática, e figura de linguagem, que a gente vai tratar na parte da gramática. E 3 questões puramente gramaticais, tá? Então, a banca Legatos, ela deu uma agravada na Prefeitura de Passagem Franca, tá? Até perguntar aos colegas se alguém andou falando mal da Alegatos aí em Passagem Franca, colega, nos grupos, tá? Porque a passagem da Alegatos pela Passagem Franca, né? Não foi tão franca assim por conta aí das questões mais refinadas, mais agravantes que ela trouxe para essa prova, tá? E um detalhe, colegas, em relação ao objeto desse vídeo, que é a questão de interpretação de texto, tá? Não adianta você pensar assim, deixa que lá eu resolvo, lá a minha tataravó interpretava sonho, e lá na hora de interpretar, eu sou bom de interpretação, eu vou interpretar o texto. Não é assim, tá? Os textos, eles têm toda uma parte teórica embasado, tá? Se você consegue acertar a questão de interpretação sem estudar a parte teórica em si, provavelmente você tem muita prática de leitura e isso traz uma certa facilidade, mas existe um aparato teórico dentro das questões de interpretação textual, tá? E dizendo uma verdade, colegas, não sendo hipócrita, tá? As questões de interpretação textual são questões que você tem que treinar bastante, tá? Uma dica do tio, você deve, tá? Treinar, você deve pagar o preço, tá? Para treinar e acertar as questões alegadas em relação à interpretação textual, tá? Não apenas estudando a parte teórica, mas treinando, né? Treinando o assunto e também treinando o assunto dentro do perfil da Legatos. Por quê? Porque, como já foi dito, cada banca, né, cada banca tem uma maneira particular de elaborar as questões, pode ser de língua portuguesa em relação à gramática ou em relação à interpretação textual, tá? Se você fosse debruçar apenas na parte teórica, tá? E não praticar, você não consegue chegar lá, tá? Você não pode, por exemplo, dizer assim, colegas, aprenda aqui em 5 minutos interpretação textual. Por exemplo, tá vindo uma senhora caminhando na rua, vindo da rodoviária, com uma mala pesada, tá? Aí encosta um motoqueiro, tá? Esse motoqueiro ele tá com uma camisa de mototáxi, por exemplo. Aí ele pergunta para ela, essa mala tá pesada? Então, subentende-se, né? Infere-se, a mulher vai inferir o quê? Que ele quer que ela seja um passageiro dele, né? Para fazer esse serviço de locomoção, tá? Se essa pessoa não está vestida de uma camisa de motoboy, por exemplo, e fizer essa pergunta se a mala tá pesada, tá? A pessoa que está com a mala vai inferir,
vai interpretar, né, que ali seria uma possível carona que ele quer dar para ela. Tá? Então, essa aqui é a parte teórica da interpretação. Um exemplo bem precário, né? Ou seja, não é aquilo que você está dizendo, é aquilo que você quer dizer, mas que você utiliza outras palavras. Tá? Então, compreensão é o que o texto diz. Interpretação é o que o texto quer dizer. Tá? Então, é nessa senda teórica, claro que esse exemplo aqui de 5 minutos não vai te dar um aparato para você responder as questões alegadas, por exemplo. Tá? Tudo depende de quê? Tudo depende de certo treino. Tá? Certo treino. A gente vai trazer essa peça futuramente, os colegas podem acompanhar aí no grupo, a gente vai estar postando até pelo menos o final desse mês de dezembro, a gente vai estar postando algumas correções e algumas dicas aí para alegados, por exemplo. Tá? Os colegas vão acompanhando, tá? Que lá na frente a gente vai trazer uma peça específica para essa questão do texto de compreensão e interpretação textual. Tá? Pois bem, colegas, como falado, né? Há necessidade de você treinar. Tá? Aquele marabarista, né, lá do Sinal, ele treinou para jogar aquelas facas para cima e tal. Né? Ele treinou ali essa habilidade, ele treinou fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A mesma coisa é o concurseiro em relação à língua portuguesa. Um olho olhando para a parte das classes gramaticais, outro olho olhando para a parte da análise sintática e a cabeça pensando em relação ao texto. Ou seja, é como se você fosse ali aprender a dirigir, aperta na embreagem, passa a marcha, segura o volante. É mais ou menos essa habilidade que você tem que adquirir para ficar em relação às questões da banca Legados ou qualquer outra banca em relação ao texto. Mas para isso você precisa treinar bastante para chegar a esse patamar. Pois bem, colegas, sem mais delongas, vamos aqui ao texto. A gente já debruçou no texto em relação ao vídeo anterior, é importante que os colegas venham assistir essa sessão de forma sequencial para que assim você consiga compreender melhor. Aqui na primeira questão, em relação à primeira questão que é do texto, nessa prova nós temos 5 questões referente ao texto, né? O historiador Harari no texto defende uma tese principal, que na sua essência denota que nós temos a formação técnica e cientista deve ser priorizada, a automação eliminará totalmente o trabalho humano em menos de 20 anos, a programação se consolidará com a habilidade central do futuro das carreiras, a IA pode substituir apenas profissões de nível cognitivo de menor prestígio e desenvolvimento das habilidades sociais e físicas será essencial no mundo dominado pela IA. Colegas, quando a gente fala de tese, tá? A gente está trazendo aquela afirmação a qual você vai debruçar o texto. Ou seja, quando foi criado esse texto aqui, né? Esse texto aqui ele vai ter o quê? Ele vai ter uma ideia principal, né? Uma tese, aquilo que o texto vai defender. Tecnicamente falando, colegas, e Alegados ela utiliza essa coerência de a cada questão vai trazendo ali na ordem do texto, tá? Então, quando a gente fala de tese, sobre a tese do texto, você vai encontrar essa resposta aqui nos primeiros parágrafos, tá bom? Primeiro, segundo no título, tá? Ou seja, você vai observar a informação nesse primeiro parágrafo, tá? E aqui, nesses 2 primeiros parágrafos, você já vai observar, isso aqui é uma questão de técnica, tá bom? Se eu quero saber qual é a tese, se eu quero saber qual é a ideia principal, você vai encontrar aqui no início, tá bom? E vamos reler aqui, que a gente já fez isso no vídeo anterior, tá? Para saber por qual razão a alternativa correta e a alternativa é, tá? Desenvolvimento de habilidades sociais e física será essencial no mundo
dominado pela IA, ou seja, desenvolver essas habilidades aqui, ó, sociais e físicas, tá bom? Pois bem, colega. Aqui no texto ele vai falar o seguinte: nossos filhos precisarão de físico e coração para ter, deixa eu aumentar mais aqui, para ter trabalho na era da IA, diz Ahad. O historiador israelense diz que recebe uma pergunta com frequência: o que eu deveria ensinar para os meus filhos? De acordo com ele, que já teve seus prognósticos para o futuro citado por presidente, né? Isso aí é o argumento de autoridade, né? Ninguém sabe com certeza quais serão, né? Em um mundo vivido entre humanos e entre modelo de inteligência artificial, capazes de realizar suas diversas tarefas. Dando continuidade, para o escritor, o melhor caminho é incentivar as crianças a desenvolver habilidades intelectuais, físicas e sociais, tá? As quais ele chama de habilidades do coração. Então, aqui, o que ele defende, colegas? Ele defende aqui que o melhor caminho, né, é incentivar, né, habilidades intelectuais, físicas e sociais. Ou seja, essa informação, quando ele fala o melhor caminho, é aquilo que ele defende, tá? Então, é exatamente a razão pela qual a alternativa correta é desenvolver o movimento das habilidades sociais e físicas, né? Será essencial no mundo dominado pela IA. Então, ao observar o texto, você vai perceber o quê? Você vai perceber que ele está defendendo, né? Está defendendo essas habilidades, ou seja, ele vai estar defendendo que essas habilidades sociais, intelectuais, físicas e sociais, elas são importantes nessa geração de IA. Por quê? Porque aqui no texto, como já visto, né? Ele vai trazer algum alerta em relação ao IA, tá? Então ele está defendendo essas habilidades, colegas. Aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, nesse parágrafo, tá? Ele reafirma, deixa eu ver aqui, ele reafirma, né, que o médico precisa de habilidades físicas e sociais para lidar com crianças birrentas e até com criminosos. Ou seja, ele está reafirmando essas habilidades físicas e sociais para que você venha de fato observar que essa alternativa ele é de fato, né? Ele é de fato a tese, né? A tese desse texto, tá? E quando a alternativa, deixa eu ver aqui as demais alternativas, né? Quando a alternativa A diz que a tese principal, que na sequência denota que a formação técnica e científica deve ser priorizada para futuras gerações, né, colega? E quando se faz a pergunta aqui no início, deixa eu voltar aqui no início, tá aqui, ó. Ele fala que ninguém sabe com certeza, né? Aí aqui no segundo parágrafo ele fala o quê? Ele fala que o melhor caminho é incentivar as crianças a desenvolver habilidades intelectuais e físicas, né? As quais ele chama de habilidade do coração. Então, dessa forma, você vai observar aqui na alternativa A, que não é essa formação técnica e científica, né? Que é exatamente a tese principal. Na verdade, a gente já descobriu essa tese principal, né? Por conta de observar que ele vai em favor, né? E prega que é importante ter essas habilidades no decorrer de todo o texto, tá? Por essa razão, você consegue observar que, de fato, a alternativa ela é a resposta correta, é a tese que ele defende, tá? E uma técnica trazida aos colegas, né? Claro que a gente não pode ensinar aqui só técnica, a gente não pode falar aqui só de técnica, a gente tem que trazer esse aparato, porque a técnica ela é uma segunda força, mas quando você observa, né, que o autor, né, que o historiador traz essa preocupação aqui no texto, você pode tecnicamente trocar o título do texto por essa alternativa E, ou seja, qual seria, colegas, das alternativas que eu conseguiria substituir, tirar o título e colocar a alternativa? Qual caberia, né, de maneira mais coerente para esse texto? Ou seja, esse texto
Ele está falando de formação técnica? Não, não é a tese principal. Ele está falando de automação eliminará totalmente o trabalho humano, ele está falando exatamente isso, de que a IA vai eliminar o trabalho humano por completo, né? Em menos de 20 anos, tá? O texto fala de 20 anos aqui abaixo. Deixa eu ver onde é que ele vai falar aqui de 20 anos. Deixa eu ver aqui, historiador, 5 anos, tá aqui, 20 anos, tá? Então, se eu tenho 20 anos aqui como técnica, né? Se eu tenho 20 anos aqui na alternativa, eu vou procurar o que se trata de 20 anos, tá? Então, encontrei 20 anos aqui na alternativa, o que ele fala de 20 anos? Vamos ler aqui o parágrafo, tá? A ARTA também prevê que em 5 anos há 50% de chance de asiáticos conseguirem escrever livros. Tá falando do tempo que consegue escrever livro, tá? Melhor do que os seus ou produzir fios superiores. Em 20 anos, acho que é a certeza, ou seja, certeza que a IA vai escrever livros. Então, essa ideia de 20 anos aqui no texto está se referindo à ideia de escrever livro, não exatamente em relação a eliminar totalmente em 20 anos. Tá? Nós estamos trazendo aqui essas informações em razão de você verificar como é que a banca vai trazendo peças lá do texto e colocando na alternativa para que você possa de fato ali verificar que se esses 20 anos, por exemplo, né, você vai observar também que a banca Legato, né, vai trazer termos completamente fora do texto, né, completamente fora, completamente desalinhado daquilo que está no texto, tá? Então aqui ele está falando de 20 anos, tá, mas não é exatamente. Isso aqui, na verdade, quando ele fala da ideia dos 20 anos aqui, ele está dando até uma informação secundária, tá? Uma informação secundária. Então não se trata da ideia do tema principal, tá? Em relação à alternativa C, programação se consolidará com a habilidade central do futuro das carreiras. Aqui ele está falando de programação. O que foi que ele falou de programação, colegas? Vamos ver aqui rapidão. Já sabemos aqui qual é a alternativa correta, né? Mas a gente vai trazer aqui de forma mais sem pressa, né? Aqui, ó, bem aqui nesse parágrafo aqui, tá? Mesma ideia corrente no Vale do Silício, né? Que seria uma grande vantagem aprender a programar, enquanto ser jovem estaria datada, segundo o autor. Talvez em 5 anos, quando seu filho sair da universidade, não haverá mais motivo para contratar programadores. Tá? Está falando que essa ideia da IA programar pode ser que não seja mais necessário uma pessoa que está 5 anos na faculdade trabalhar com programação. E o que a questão está falando aqui sobre programação, colegas? A programação se consolidará, colegas, com uma habilidade central do futuro das carreiras completamente fora, tá? E a questão da programação também é uma ideia secundária que não se alinha à ideia principal do texto, tá? A IA pode substituir apenas profissões de nível cognitivo de menor prestígio. Aqui é exatamente essa ideia do menor prestígio, é exatamente uma ideia de que não foi tratada, né, de forma alguma no texto, né? O texto não trouxe nem outras palavras, né, sobre a questão de profissão que tem maior prestígio ou profissão que tem menor prestígio, tá? Por essa razão a gente fica aqui com a alternativa E. Vamos aqui a questão de número 2. Aí, colegas, observe o seguinte, que na primeira questão, tá? A gente observou que a gente fez aqui vários comentários, porque não há nada melhor do que você ampliar o seu conhecimento em relação a como é que a banca vai construir as alternativas incorretas, tá? Mas observe que nas duas primeiros parágrafos foi possível você compreender que a alternativa é, tá? Exatamente aquilo que serve como a tese que ele defende, né? Essas habilidades sociais e físicas, ele repete isso aí falando de futebol, falando de capoeira, falando de habilidade do coração, tá? Falando do médico, né? Então ele repete isso aí várias vezes, não tem como você marcar outra alternativa, senão a alternativa é. Claro que essa correção dessa prova não vai te dar, tá? Não, professor, deixa comigo que eu vou fazer a prova domingo agora e agora eu vou resolver. Não é assim, tá? Tudo isso aqui demanda treino, tá? Tudo isso aqui vai demandar treino. Em relação à segunda questão, colega,
Na comparação do acadêmico com o médico, a Harry apresenta uma intenção comunicativa de... Colegas, a primeira questão foi você descobrir qual é a tese, né? Qual é a tese qual é a tese do texto, qual é a tese que ele defende. Na segunda questão, colegas, é uma questão de interpretação textual. Tá? Saber qual é a intenção comunicativa é querer saber o que o texto quis dizer, tá bom? Por isso que a Legatos, em passagem franca, não teve uma passagem tão franca. Por quê? Porque realmente ela trouxe questões de interpretação textual, que vai um pouco, que você vai ter que saber o que o texto quer dizer, né? Mas não extrapolando, saindo completamente do texto. Ou seja, existe uma linha tênue para você dizer aquilo que o texto quer dizer, que não está dito no texto, mas o que ele quer dizer, mas sem extrapolar para horizontes completamente alheios ao texto, tá? Então, isso demanda muito treino, e a Legatos sabe que muitos concurseiros pensam assim, não, na hora do texto lá eu me resolvo, enquanto outros concurseiros, né, concorrentes, eles estão ali trabalhando, treinando, verificando, compreensão, interpretação, treinando, verificando o perfil do Legatos, e aí é que exatamente você vai observar aquele candidato que tirou 70% da prova, que você vai achar que é impossível, porque você estudou muito, mas você tem que procurar estudar mesmo de maneira se é para aprender do início, aprenda do início, mas de maneira bem eficaz, tá? Para que você possa ter mais, que você possa ter mais conforto na hora de resolver uma questão sobre o texto. Um conforto total não existe. O professor Francielso vai fazer uma prova dessa, não é tão conforto assim, né? É que você tem que olhar, analisar, ver o que o texto quer dizer. Isso não é coisa que se resolve. Ah, olhei aqui, 3 minutos, marquei. Não, tá? Parabenizo quem consegue resolver uma questão de interpretação textual em 3 minutos, 5 minutos. Tá de parabéns, que o professor Francielso não consegue responder nessa quantidade de tempo. Então vai demandar mais tempo para resolver as questões de interpretação e as questões de compreensão. Colegas, quando a questão 2 traz essa ideia da comparação entre o médico, né, entre o acadêmico com o médico, qual é a vantagem que a Legatos traz, né, para uma questão dessa, tá? A vantagem, colega, é que você vai encontrar, tá? Que você vai encontrar a resposta, tá? Deixa eu tirar aqui, deixa eu desmarcar aqui. Você vai encontrar a resposta dessa questão em um único parágrafo, olha. Isso aqui é uma vantagem. Por quê? Porque aqui na questão 2, ele quer saber qual a intenção comunicativa, né, dessa comparação. Ou seja, essa comparação ele vai fazer onde? Vai fazer nesse parágrafo. Ou seja, você já está ali um campo ali delimitado. Ou seja, você não vai procurar chifre na cabeça de cavalo. Tá? Agora, quando a questão é uma questão de coesão textual, por exemplo, a gente sabe que a coesão tem a ideia do anafórico, tem a ideia do catafórico, aí você pode pular para um parágrafo antes, né? Ou para um parágrafo depois. Tá? Mas é prática da Legatos ela trazer uma questão em que você vai se debruçar, tá? E você vai se debruçar apenas, tá? Apenas em um parágrafo, tá? Ou seja, questão 2, tá? E aqui, dizer a intenção comunicativa é uma questão de interpretação, você não vai encontrar nesse parágrafo aqui, tá? Você não vai encontrar nesse parágrafo aqui alguma coisa que está dita em outras palavras, ou seja, você vai inferir, ou seja, você vai procurar saber o que o texto está querendo dizer, tá? Não o que está exatamente dito. É por isso que as questões
dessa prova ela é um pouco mais agravante, porque quando se trata de compreensão textual, você vai encontrar no texto outras palavras, né? Você vai encontrar exatamente aquilo que o texto está dizendo em outras palavras através de o que nós chamamos de paráfrase, né? Então vamos ler aqui o parágrafo. Como exemplo, a Harry compara um acadêmico a um médico. A comparação é essa, acadêmico e médico. Aqui na frente ele chama esse acadêmico de pesquisador, né? Que é o que nós chamamos de coesão lexical, que é onde ele troca um substantivo por um substantivo. O pesquisador, treinado para analisar grandes quantidades de informação e fazer diagnóstico, seria facilmente automatizável. Ou seja, a IA, quando ela trata daquilo que o pesquisador faz, né, é facilmente automatizado. Fazer uma pesquisa, por exemplo, facilmente automatizado. Já o médico, tá, precisa de habilidades físicas, tá? Ou seja, de habilidade ali de movimento, né, que está ali palpavelmente com o paciente, né? De habilidades sociais, ou seja, para se comunicar, né? Para se comunicar, para trazer o lado afetivo, toda essa habilidade social, né? E afetiva, tá? O médico vai precisar, né? Lidar com pessoas birrentas ou até com criminosos, se necessário. Isso é muito mais difícil de automatizar. Ou seja, ele traz aqui o que é mais fácil de automatizar e o que é difícil de automatizar, ou seja, tem essa comparação. Tá? Então vamos aqui à questão e verificar por que a alternativa C é a alternativa correta, tá bom? Na comparação do acadêmico com o médico, a Harry apresenta uma intenção comunicativa de evidenciar que profissões que exigem interação humana e improviso são mais resistentes à automação, ou seja, a inteligência artificial ela tem mais resistência para quê? Para fazer coisas, né, que o ser humano faz quando tem que se dispor de habilidades físicas e sociais, tá bom? Aí, professor, eu não marquei a letra C porque eu vi essa palavra improviso, tá? E aí, professor, eu não vi nada ali que eu pudesse fazer uma paráfrase com improviso, tá? Aí diga você que essa questão ela é de interpretação, tá? Então, quando fala de improviso, ele está inferindo o quê? Ele está inferindo que, por exemplo, que lidar com criança birrenta, né? Lidar com criminoso. Habilidade física exige improvisação, habilidade social exige improvisação, tá? Então, essa improvisação aqui, para quem comprou a peça, né, técnica da LN para conhecimentos pedagógicos, a gente já deixou bem claro que essa técnica não se aplica à língua portuguesa, senão você não iria marcar a alternativa C por causa dessa palavra improviso, tá? Então, não se aplica a técnica da LN em língua portuguesa, se aplica apenas na parte específica, professor educação infantil e professor anos iniciais, tá? Da parte da pedagogia. Então, colega, quando ele fala que a intenção comunicativa é evidenciar que profissões que exigem interação humana, tá, colegas? Físicas, sociais, né? E improviso são mais resistentes, ou seja, resiste mais à automação, ou seja, é mais difícil, né? E olha só, quando ele fala é mais difícil de automatizar, né? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é mais resistente à automação. Ou seja, não é aquilo que o texto está dizendo, é aquilo que ele está querendo dizer, tá? É aquilo que ele quer dizer. Essa aqui é a diferença entre a compreensão e a interpretação, tá? Pois bem, professor, me diz uma coisa. Eu tenho aqui essa delimitação, tá? Eu li aqui o texto aqui, é só daqui para cá. A Legatos me dá esse presente para você que vai fazer a prova da Legatos, né, de compreensão. Mas me diz uma coisa, professor, por que a alternativa A não é a alternativa correta? Vamos lá. Valorizar o papel da pesquisa científica como compulsora das profissões de saúde. Ou seja, ele quer dizer aqui, colegas, que
a intenção dele aqui é valorizar o papel deixa eu voltar aqui. Valorizar o papel da pesquisa científica como propulsora das profissões de saúde, ou seja, em nenhum momento, né, ele quer dizer, não é que ele está dizendo, ele quer dizer, né, sobre essa ideia de profissão de saúde. Você está compreendendo? Ou seja, essa ideia da pesquisa científica, de pesquisa científica com propulsor da profissão de saúde está muito longe. Ou seja, eu vou inferir, isso aqui está muito longe de alcançar, está muito fora, está muito longe desse parágrafo. Tá? Então perceba que na alternativa A, a banca trouxe essa ideia aqui da profissão de saúde muito distante, tá bom? Mostrar que a medicina será a primeira área a ser dominada pela inteligência artificial. Ou seja, ele tá dizendo aqui, tá? Que a habilidade de pesquisador é facilmente automatizado, tá? O médico, né? Ele precisa de habilidades físicas e sociais. Isso aqui é o que ele está dizendo, tá? Será se isso que ele está dizendo, ele está querendo dizer que a medicina será a primeira área a ser dominada pela inteligência artificial, colegas? Tá? Claro que não. Tá? É muito longe. Tem a palavra medicina aqui, tem, né? Ele está dizendo aqui da medicina, mas quando ele fala que é medicina, cadê? Quando ele fala que o médico precisa de habilidades físicas e sociais, ele está querendo dizer, né, que a medicina será a primeira área a ser dominada pela IA? Claro que não. Tá? Alternativa D. Indicar que as carreiras intelectuais, né, tendem a ser as mais bem remuneradas no futuro. Ou seja, quando ele fala de carreira, quando ele traz aqui o parágrafo, por exemplo, né, em alguma situação que ele fala que o pesquisador é facilmente automatizável as habilidades físicas e sociais é mais difícil automatizar, quando ele diz isso aqui, ele está querendo dizer, né, sobre remuneração no futuro, sobre qual é a carreira que é mais bem remunerada e qual é a menos remunerada? Claro que não. Tá? Colegas, percebam essas extrapolações, né, gigantescas que a Legacy coloca na alternativa. Tá? Demonstrar que o trabalho físico não se mostra relevante para a era tecnológica. Pelo contrário, colega, quando ele fala de trabalho físico, né, ele fala de coisa boa, né? De coisa boa em relação a esse mundo de inteligência artificial. Tá? E um detalhe, quando ele fala de trabalho físico aqui, você não vai nem encontrar, deixa eu ver, você vai encontrar aqui, ó, precisa de habilidades físicas e sociais. Beleza, então quando ele fala de trabalho físico aqui, né, ele não está falando que esse trabalho físico não se mostra relevante. Ele é relevante nessa era tecnológica. Por quê? Porque aquilo que o autor prega é exatamente isso como relevante, que são o quê? São as habilidades físicas, sociais nesse mundo tecnológico, tá? A inteligência artificial. Então, por essa razão, a alternativa também está correta, tá bom? Então, colegas, observam, tá? O professor não tem muita pressa aqui para essa correção, porque não é só uma simples correção, é aquilo que vai falado aqui, que vai aumentar um pouquinho o seu repertório em relação à compreensão textual, né? Observe essa questão, intenção comunicativa não se trata, não está falando assim, segundo o texto diz, né? Conforme o texto, não. A intenção comunicativa é aquilo que o autor quer dizer quando ele fala isso aqui desse parágrafo aqui, tá? Então, dentro desse parágrafozinho aqui, né, pequenininho, é que você vai encontrar, né, a alternativa correta da questão número 2. Tá? Vamos lá, questão número 3. A referência
ao discurso reportado em Tradições Brasileiras da Capoeira e do Futebol, estabelece no contexto uma, né? Aqui, colega, nós temos o quê? Quando o texto, né? Quando o autor traz, né? Quando o autor traz tradições brasileiras da capoeira e do futebol, ele estabelece no texto uma contraposição, intertextualidade e etc. Aqui, colegas, como ele está falando dessa ideia de tradição brasileira da capoeira no futebol, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no parágrafo, tá bom? No parágrafo que está se referindo à ideia de tradições brasileiras da capoeira do futebol. Vamos procurar então? Tá aqui, ó. Então esse aqui é o parágrafo. É nesse parágrafo é que eu vou procurar a alternativa correta. Vamos ler aqui o parágrafo. A RARE também prevê em 5 anos, né, que em 5 anos há 50% de chance das IAs conseguirem escrever livros melhores do que os seus ou produzir filmes superiores a Steven Spielberg. Em 20 anos, acho que é certeza. Completou, ou seja, nessa primeira parte aqui, ele está falando, né, aquilo que a tecnologia vai conseguir fazer, né? Escrever livro, a tecnologia vai produzir filmes superiores a de Steven Spielberg, tá? Então, é o que ele está falando nessa primeira parte aqui, tá? E aí, colegas, dando continuidade, ele vem aqui, ó. No entanto, aí aqui é o seguinte. Tecnicamente, tá? Nós temos aqui um marcador discursivo, que é um conectivo que vai dar uma ideia de contraste, contradição. Fala uma coisa boa e fala uma coisa ruim. Vai mudar o canal, tá? Então, a partir do momento, tecnicamente, tá bom? A partir do momento que eu, concurseiro, observo esse marcador aqui, que é uma conjunção, né? Uma locução conjuntiva, adversativa, né? Eu vou pensar assim, olha, isso aqui pode ser uma contraposição, tá? Porque ele vai falar de duas coisas, mas que uma contrapõe a outra. Esse é o primeiro pensamento. Mas vamos lá. Ele ressalta, né? Ele está falando aqui, ó, as IA já conseguiu escrever livros melhores, aliás, há 5 anos, né, prevê que já consegue escrever livros melhores do que os seus, produzir filmes superiores, né? Aí, no entanto, ele ressalta que certas habilidades continuarão insubstituíveis. Quem está falando isso aqui é o Harari, não é isso, colegas? Certas habilidades continuarão insubstituíveis, tá bom? Por quê? Porque ele está falando aqui em cima o seguinte, que a IA vai substituir vai conseguir escrever livro, né? Vai produzir filmes, tá? Ele fala que essas habilidades continuarão insubstituíveis. Se você puder trazer o corpo e o coração, né? A IA não poderá fazer isso. Ou seja, tudo que se refere, né? Tudo que se refere ao corpo, né? Movimento de capoeira, a dança, o trabalho manual em si, né? Tudo isso aí, né? Ele não vai poder fazer. Vai dizer assim, IA, me traz um copo d'água aí. Ela vai escrever lá no banco de dados, vai trazer uma água, né? Então, é exatamente isso, que você puder trazer corpo e coração. O que seria o coração, colegas? Seria essa sua forma de interagir, né? De interagir com o próximo, né? Essa parte de amar, de ter afetividade, de refutar, tá bom? Então, tudo isso. Ela não poderá fazer isso. As tradições brasileiras da capoeira e do futebol são exemplos. Ou seja, as tradições brasileiras de capoeira e futebol é exatamente o que a IA não poderá fazer. Por quê? Porque para capoeira e futebol ele vai utilizar o quê?
vai utilizar o quê? Vai utilizar o corpo e o coração, né? Pois bem, vamos observar aqui por que a alternativa é a alternativa correta. A referência ao discurso reportado em tradições brasileiras da capoeira e do futebol estabelece no contexto uma contraposição entre, tá, esporte e tecnologia. Tá? Bora verificar aqui, colega, se existe essa contradição. Aqui em cima ele está falando da tecnologia de IA, que consegue escrever livro, que consegue produzir filme, né? Aí, no entanto, essa parte daqui de escrever livro, da IA, é o que? Seria essa ideia da tecnologia, tá? E quando ele fala, no entanto, o que ele traz? Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer que ressalta que habilidades continuam substituíveis, né? E vai falar o quê? De capoeira e do futebol. Ou seja, a contraposição entre esporte e tecnologia. Daqui para cá, tá correto, né? Bora ver se continua correto ou se vai queimar o feijão. Como um diferencial, né? Diferencial de quê, colega? Da cultura e do lazer é um diferencial e, ó, o izinho aqui, ó, e do trabalho, tá? Então, de fato, existe essa contraposição, colegas, entre a cultura do lazer, sobre a cultura do lazer e do trabalho. Ou seja, existe essa contraposição. Por quê, colegas? Porque quando ele trata aqui de filmes superiores, né? E de escrever livros, ele está falando aqui da ideia do trabalho. E quando ele joga, no entanto, aqui, que ele fala que são insubstituíveis, ele está falando o quê? Da ideia do esporte, né? De corpo e coração. Então, dessa forma, você consegue observar, tá? Você consegue observar que existe, de fato, essa contraposição. E, tecnicamente, tá, colegas? Não estou falando para vocês encontrar um adversativo no texto alegado e logo marcando contraposição, não. É só uma hipótese. Tipo assim, eu não tenho nada para jogar nessa questão. Então, o professor Francielso me falou de uma técnica, e a técnica ela nunca é 100%, tá? Em nenhuma da disciplina que a gente trabalha, mas é aquela segunda força que não tem tu, então vai tu mesmo, tá? Então, observando aqui um marcador discursivo contrastante, né, adversativo, você já pode pensar nessa ideia da contraposição. Vamos lá, colegas. Letra B. Intertextualidade explícita. Né? Colegas, eu acredito que muita gente marcou essa alternativa B por conta dessa intertextualidade. Mas eu quero falar o seguinte. Olha, essa ideia da tradições brasileiras da capoeira do futebol, você percebe que ela está aqui de fato entre parênteses, tá? Mas assim, estando entre parênteses, tá? Aí eu vou te afirmar uma coisa. Uma fala espontânea, ela não vai configurar como intertextualidade, tá? Ela tem que ter um respaldo cultural, é uma música, tá? É de fato aquilo que já foi escrito, né? É de um poema, tá? É de um outro livro conhecido, tá? Então, a Legatos, ela está trazendo aqui uma coisa que é uma casca de banana, tá? Quando você utiliza a polifonia, que seria o quê? A polifonia seria quando quando o autor elabora uma reportagem, né? Ele vai se dispor de polifonia. O que é polifonia, professor? Polifonia é quando quem está escrevendo a reportagem vai falar assim, conforme fulano de tal, aí ele vai colocar lá entre aspas, como está aqui, ou então de forma indireta. Diz isso, tá? Então, dessa forma, essa fala espontânea desse fulano de tal dentro dessa reportagem não configura, né? Não configura uma intertextualidade. Agora, se eu tenho uma frase, né, que ela não é uma fala espontânea, ela é algo de uma obra cultural, de um livro, por exemplo. Só sei que nada sei, né? Fulano de tal disse, entre aspas, só sei que nada sei, tá? Dessa forma, eu tenho uma intertextualidade explícita, tá? Porque é exatamente tal qual está, né, tal qual está
em outra obra, né, conhecida. É intertextualidade. Tá? Quando fala de intertextualidade implícita, tá? Aí já é algo que não é exatamente da maneira que está lá, né? Uma citação já que já faz, por exemplo, uma paródia que já mistura uma coisa com a outra, né? Então, se eu dizer assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que é nós, né? A gente sabe que é tanto bate até que fura o ditado popular, mas quando eu falo até que é nós, estou dando uma intertextualidade implícita, ou seja, não é exatamente da maneira que foi colocado em textos anteriores, tá bom? Então, não existe essa intertextualidade, portanto, não é alternativa C. Tá bom? Alternativa B. Vamos reler aqui a comando da pergunta. A referência ao discurso reportado em tradições brasileiras da capoeira estabelece no texto uma comparação enfatizada pelas culturas tecnológicas em detrimento de atividades primitivas. Tá? Ou seja, essa cultura tecnológica seria exatamente essa primeira parte. E ele está falando que essa cultura tecnológica, né, ele é em prejuízo, né? Detrimento, colegas, quem comprou a técnica, detrimento, né, de atividades mais primitivas. Aqui ele está querendo dizer, né, que o texto está inferindo aqui que capoeira e futebol são atividades mais primitivas, né? Exatamente isso que está muito longe, né, daquele que se afirmou no parágrafo. Alternativa D. Exemplificação de uma ironia em relação às culturas de identidade em determinadas comunidades. Aqui está falando que ele está exemplificando uma ironia. Aí quando você vai ler aqui, ó, de Harari até disse, né? Você não vai encontrar nenhum trecho aqui, tá? Nenhum trecho que tenha uma parte irônica. O que é ironia, colega? Ironia é você falar algo que é o contrário daquilo que você quer dizer, tá? Isso é ironia. Então você não vai encontrar essa figura de linguagem, né, entre Harari e a palavra disse. Razão pela qual não seria a alternativa D, tá? Referência importante do cultivo de todas as tradições. Ele não está falando de cultivo de tradições, tá? Consolidada na área de esporte e lazer. Ele não quer dizer, ele não está trazendo como é que você cultiva essas tradições, como é que é o cultivo da tradição, muito longe, tá bom? Então, de fato, existe essa contraposição tecnicamente observada no marcador discursivo, no entanto, adversativo, mas é importante que a gente venha, né, se debruçar nessa correção e mostrar como é que a banca vai trazendo as alternativas também incorretas, tá bom? Vamos agora aqui a questão número 3. A questão 4, ela não é referente à interpretação textual, vai ficar para o próximo vídeo. A 5 fica para o próximo vídeo. A 6 também. A 7 é inferência, a gente vai trabalhar a 7, deixa eu ver se tem mais alguma para trabalhar aqui. A 8, ela é texto. Então é somente a questão 10, né? A questão 7, essa última empreitada aqui nesse vídeo, tá? Na análise, basta olhar as promessas sobre automóveis autônomos, carros sem motoristas. Todos os anos, as montadoras dizem que a tecnologia chegará no ano seguinte. Pode inferir acerca desse discurso que é um ou uma. Aí, colegas, eu vou lá no texto saber qual é o parágrafo, né, que está falando dessa parte aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui, perceba, colegas, que a Legata ela usa uma certa coerência, né? Ela está trazendo as questões conforme aqui a sequência do texto. Tá aqui, ó. Então, eu vou me debruçar, colegas, apenas nesse parágrafo. O autor afirmou ainda estar mais preocupado com as
as implicações políticas e econômicas da IA do que o uso de robôs assassinos nas guerras. Ou seja, dessa forma, essa preocupação, colegas, ela já está trazendo ali para a gente que essa parte física, né, ela é muito mais difícil da IA conquistar do que essa parte mais tecnológica, né? Ou seja, essa parte mais de pesquisa, como implicação política e economia, do que o uso de robôs assassinos nas guerras. Um robô precisa de funcionar dentro do espaço físico. E isso cria muitas restrições. Basta olhar as promessas sobre automóveis autônomos. Todos os anos, montadoras dizem que a tecnologia chegará no ano seguinte, exemplificou. Colegas, a gente vai observar aqui na questão, que por ela se tratar de uma inferência, né, mais uma questão que está tratando de quê? Está tratando de... Ih, agora que eu olhei que eu estou muito aqui na frente das questões, né? Passei 50 minutos aqui na frente das questões agora que eu estou observando. Mas tudo bem. Pois bem, colega, a gente vai observar que mais uma questão de interpretação por conta dessa inferência. Significa dizer que a alternativa ela não vai dizer, com outras palavras, né, aquilo que está no texto. Tá? É aquilo que o texto quer dizer. A nossa vantagem, né, que a Alegatos nos traz é exatamente essa ideia da Alegatos delimitar. Né? Ela vai delimitar aqui esse parágrafo para que você possa resolver essa questão. Tá? Então vamos aqui ler de novo, que eu já acabei esquecendo ali. Quando eu for olhar, me espantei quando eu for olhar que estava na frente ali do texto. Né? O autor afirmou ainda estar mais preocupado com as implicações políticas e econômicas da IA do que o uso de robôs assassinos nas guerras. Ou seja, essa implicação política e econômica, por ser mais pesquisável, né, ela é mais fácil da IA manipular, né, do que o uso de robôs assassinos nas guerras. Um robô precisa funcionar dentro de espaço físico. Por conta de utilizar o físico, e a gente já olhou lá em cima que o médico ele tem um trabalho físico, né, por essa questão que é mais difícil de automatizar, porque é alguma coisa mais movimentada, né, isso cria muitas restrições, tá? Você não vai mandar a IA trazer um copo d'água para você que ela não vai lá no banco de dados e a água vai chegar para você. Por isso que essa questão do físico traz muitas restrições para a IA. Basta olhar, aí traz restrições, beleza, está continuando, né? Ele vai tratar dessa ideia das restrições agora. Basta olhar as promessas sobre automóveis autônomos, né? Todos os anos, as montadoras dizem que a tecnologia chegará no fim do ano seguinte. Exemplificou. Como é aquilo? Como o infere-se é aquilo que, não que o texto está dizendo, mas que ele quer dizer, quando você observa, né? Nessa afirmação que está lá na questão, basta olhar as promessas sobre automóveis autônomos. Todos os anos as montadoras dizem que a tecnologia chegará no ano seguinte. O que eu consigo inferir? O que eu consigo interpretar aqui, colegas? Que as montadoras dizem, no ano que vem a nossa montadora vai trazer os carros sem motorista, né? A outra fala também, no ano que vem, 2026, a gente vai lançar carros autônomos, tá? Ou seja, cria muitas restrições, né? É por isso que eles prometem, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque é mais difícil a inteligência artificial, né, funcionar dentro de trazer algo que funciona dentro de espaço físico, tá? Então, qual é a questão aqui dessa parte aqui, ó? Pode-se inferir acerca desse discurso que há né? Aí vamos lá. Há uma ilustração das dificuldades. Colegas, só uma pergunta. Quando eu leio bem aqui, ó, basta olhar as promessas sobre automóveis autônomos. Todos os anos a montadora dizem que a tecnologia chegará ao ano seguinte, né? Vamos dizer assim, mas não chega. Há ou não uma dificuldade? Sim, né? Há sucesso?
Não. A lentidão? Sim. Né? Fala de investimento aqui nessa parte aqui? Não. O que mais? Necessidade de avanço, focaliza necessidade de avanço tecnológico das tecnologias mecânicas em relação às digitais? Não sei. Né? Então, olha aqui a alternativa C. Ilustrações das dificuldades na prática enfrentadas pela automação, ou seja, aquilo de forma automática em espaço físico, ou seja, existe uma certa dificuldade. É por isso que todas as montadoras dizem que a tecnologia vai chegar no ano seguinte e não chega. Tá? Aí, dessa forma, eu consigo pensar que a alternativa B também é uma alternativa correta, porque quando falo também de lentidão, diz que chega, mas não chega. Mas a gente vamos ler todo o texto, né? Crítica à lentidão das inovações de transportes mais econômicos do mundo ocidental. Aí, quando ele fala de quando ele fala, né, que a crítica da lentidão das inovações de transporte mais econômico do mundo ocidental, aí nessa parte aqui do texto, ele não quer dizer que esses carros sem motorista estão especificamente no Ocidente. Tá? Então é por isso que a alternativa B está descartada. A alternativa A, demonstração de sucesso a ser consolidado com urgência pelo ramo da robótica aplicada, ou seja, essa ideia de dizer que todo ano vai dizer que chega é uma demonstração de sucesso? Não, né? Vamos aqui a D. Focalização da necessidade de avanço das tecnologias mecânicas em relação às digitais, ou seja, esse texto aqui, ele quer dizer que tem que haver uma necessidade de avanço? Claro que não, né? Aqui ele está apenas dizendo que, né? Vou voltar bem aqui para que os colegas venham compreender melhor, para compreender a alternativa D, né? Que aqui ele fala o seguinte, que o autor estava preocupado com políticas, né? E mais do que o uso de robô assassino nas guerras, tá? Aqui ele fala, colegas, que a dificuldade que existe, né? Da IA tratar com o espaço físico, né? Ou seja, por conta das diversas restrições. O que não tem a ver, né? O que não tem a ver com o quê? Com necessidade de avançar as tecnologias, tá? É uma coisa que está completamente longe. Não é isso que eu estou querendo dizer quando eu falo basta olhar as promessas de automóvel autônomo. Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Necessidade desse avanço da tecnologia. E defesa de investimento, né? Essa partezinha aqui, né? Juntamente com o parágrafo todo, ele não está falando de investimento massivo, colegas. Está muito longe. Olha a vantagem de você olhar uma questão dessa muito distante. Você olha aqui para o que está entre aspas aqui. Claro que isso aqui demanda muito treinamento. Você não vai encontrar nada referente a investimento, né? Por meio dos poderes. Olha, aonde é que essa parte está falando de investimento? Que os poderes públicos têm que... Quando ele fala assim, basta olhar a promessa sobre automóveis, todos os anos as montadoras dizem que a tecnologia vai chegar no ano seguinte, mas não chega. Onde é que tem falando que esse investimento, que vai ter investimento de poderes públicos? Tá? Então, por essa questão, a gente vai ficar com a alternativa C. Já dialogamos aqui 1 hora, né? Tomara que os colegas tenham tido essa paciência aí, essa paciência de ver essa correção, mas a intenção aqui é apenas não dizer assim, agora você está ninja para acertar uma questão da Legacy, não. Mostrando, explicando por que a alternativa é aquela, né? E dizendo por que a alternativa não é aquela. Nós iremos partir agora nesse nosso próximo vídeo, né? Se você ainda tiver paciência, que vai falar das questões puramente gramaticais, né? Trazida lá com referência ao texto. Tá aí nosso recado em relação a essa parte de interpretação e até a próxima aula.